Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar do carro de Deus. Opa, como assim? A palavra Merkabah ou Merkavah em hebraico significa carro ou andar em um animal, em uma carruagem. Ela é usada na Bíblia para designar carruagens normais, mas ela também era associada a um texto de Ezequiel, que era um judeu que foi exilado para a Babilônia lá pelo rei Nabucodonosor em 597 a.C., que recebeu um chamado para se tornar profeta. Uma dessas visões que Ezequiel teve, ele vislumbrou a descida do trono de Deus para a terra. E era um veículo composto por 4 querubins, cada qual com 4 asas e 4 faces, e com a visão e a semelhança de Deus, que acabou orientando as ações do nosso amigo Ezequiel. Essa visão é o que se toma como base para o conceito da Merkabah. E se cada face dessa do querubim representava um aspecto de Deus, é muito legal a gente entender que cada querubim desse tinha uma face diferente. Uma das faces dos querubins era uma face humana, a outra face era um leão, a outra um boi e a outra uma águia. Ou seja, para quem está acostumado com o tarô, vai lembrar do Arcano do Mundo, em que a gente tem esses 4 animais, ou talvez também lembre de algumas representações, principalmente na Igreja Ortodoxa ou na Igreja Bizantina, de Jesus com os 4 evangelistas, e lá eles também representados como o homem, ou o anjo, o leão, o boi e a águia. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía no meio do fogo. Ezequiel 1:4. Partindo então dessa visão do Ezequiel, a gente tem a descida de Deus do céu para a terra, que está dentro de uma parte mística judaica, que promove uma literatura que busca fazer com que o praticante entre em um estado alterado de consciência que permita com que ele se transforme, mesmo que temporariamente, em um ser angelical e acabe podendo entrar na sala do trono de Deus, conseguindo dessa forma uma conexão teúrgica, ou seja, um caminho direto com o divino. Lembrando que a palavra teurgia ela é grega e ela provém de theoi, que é deuses, e ergon, que é a obra, ou seja, é alguém que se torna capaz de realizar a obra de Deus ou dos deuses. Hoje em dia, a gente usa muito a Merkabah como uma prática de meditação para nos aproximarmos de Deus. As técnicas mais modernas, elas combinam várias energias opostas que em perfeito balanço, como por exemplo o masculino e o feminino, promovem uma ativação de luz que transporta a consciência da pessoa para dimensões superiores. Há uma crença muito forte de que a palavra ela pode até ser derivada do egípcio antigo, onde Mer significava luz, Ka era o espírito e Ba o corpo, sendo então a união do espírito com o corpo envolto pela luz divina, mas não tem uma evidência de que isso é de verdade. A Merkabah ela é antiga dentro do conceito judaico, ela faz parte de uma literatura judaica pré-cabalista, que deve ter surgido ali na Palestina por volta do século I a.C. e que foi espalhada por lugares como a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito, a Babilônia. Nessa literatura, o esoterismo ocidental encontrou uma das principais bases deles, a mística e os textos judaicos. Dentro desse conjunto de textos judaicos místicos que tem relação com a Merkabah, a gente tem alguns que nós podemos citar que são muito importantes. Então, a gente tem as Rehalot, que são os palácios, a gente tem Sartorá e a gente tem o Sefer Yetzirah. Mas se você está achando que os textos falam só de você elevar sua consciência para parecer um anjo, não é só isso. Os textos falam também de como a gente pode controlar seres angelicais, apresentam descrições de 7 reinos celestes e como trafegar por esses 7 reinos. As Rehalot, por exemplo, elas têm 2 fontes principais. Tem 47 manuscritos que são datados da Alta Idade Média, ou seja, aquele período ali entre o fim do Império Romano até o ano 1000 mais ou menos, e em sua maioria elas são cópias de composições maiores e anteriores, obviamente, a elas. E a segunda fonte é a Geniza da Sinagoga de Ben Ezra, lá no Cairo, de onde foram recuperados manuscritos do final do século XIX.
O que é uma geniza, então? Geniza é um depósito de manuscritos nos quais o nome de Deus está escrito. Os manuscritos são retidos até que possam ser descartados de maneira aceitável, de acordo com a tradição judaica. Durante o período de 1 milênio, a geniza do Cairo foi usada para descartar um grande número de manuscritos antigos. Mas vamos voltar então para Merkabah. O foco da literatura de Rehalot está em dois temas principais. O primeiro é como o praticante pode descer os céus para se transformar temporariamente em um ser de fogo como os serafins, ou para juntar-se assim a uma liturgia angelical na sala lá do trono divino onde Deus senta, recebendo assim todos os poderes teúrgicos. E a segunda, como eu já falei, é obter o controle sobre os anjos, especialmente na Sar Torá, o anjo que concede todo o conhecimento sobre a história rabínica da Torá, sem que seja necessário o árduo estudo da mesma. Então, basicamente, se você dominar esse ritual, você tem todo o conhecimento da Torá sem precisar estudar. Basicamente, um download divino. Esses textos também têm alguns aspectos místicos. O primeiro é mais fenomenológico. Ele prioriza a existência, considerando que ela é resultado de uma experiência mais profunda, em específico a descida de uma outra realidade, como se os seres humanos habitassem uma realidade mais divina e viessem para essa realidade mais física para experienciar ela. O segundo tipo de interpretação mística é mais instrutivo. Ele acaba descrevendo como outras pessoas podem alcançar visões similares e até descrever caminhos a serem evitados durante essa prática. O terceiro caminho místico que a gente pode olhar para esses textos é que eles ensinam uma forma da gente conseguir uma união mística com o divino, visto que o objetivo ali é uma transcendência para a gente chegar até Deus. A gente olhando teologicamente para esses textos, esse é o ponto central desses textos. Um dos textos, o Rehalot Rabat, ele apresenta duas formas principais de rituais. Uma sendo a recitação de hinos para se atingir os tronos, e a segunda é a súplica de Suriá, que é o príncipe da presença, que é feito 120 vezes, uma para cada anjo guardião da descida. E para você não perder a conta, cada súplica dessa deve ser contada nos dedos para que não haja omissão de nenhum anjo. Você não pode esquecer nenhum anjo, senão eles vão ficar chateados com você. O nome de cada anjo guardião e o nome de seu selo, ou seja, o seu nome mágico, deve ser recitado para pacificá-los e você conseguir chegar até o trono de Deus. Em um outro texto, o Shur Komá, é onde se encontra a medição do corpo de Deus. Olha que legal, eles têm um texto para dizer qual é o tamanho de Deus, qual é a sua vastidão, qual é a sua grandeza. E curiosamente, a medição é feita com a unidade persa para sangue, que é equivalente a 5.940 metros. E olha que louco, só as barbas de Deus medem 11.500 parasangues, ou seja, 55.522.368 quilômetros. Atualmente, a gente pode entender que a Merkabah se popularizou muito também por causa do judaísmo racídico, que é um movimento ortodoxo, mas que promove a espiritualidade pela popularização e internalização do misticismo judaico. É uma espécie de uma analogia de várias faces diferentes que oferece uma compreensão da natureza humana, do ecossistema onde a gente está inserido, do mundo, e nos ensina como sermos pessoas melhores. Então, nesse sentido, dentro do Hassidismo, os querubins são como os 4 elementos, representados cada uma de suas faces com um desses elementos existentes. Cada determinação singular desses elementos é considerada um ofanim. No livro de Enoque, são retratados como uma classe de seres celestiais que nunca dormem e que guardam o trono de Deus. Essa representação é a de círculos cobertos de olhos que se movem abaixo do trono. Então, se você está pensando que os anjos da Bíblia são pessoas com asas, como a gente está super acostumado a ver, não, meu amigo. Imagina vários aros de rodas diferentes rodando, todos esses aros com olhos e eles olhando para guardar o trono de Deus. E aí, se você domina esses 4 ofanins, você vai enxergar um trono. E nesse trono, um homem sentado. Esse homem é essa alma primordial, onde Deus toma uma forma humana para que a gente possa percebê-lo perante a imagem e semelhança, mas que aquilo basicamente é uma forma de
miragem que Deus coloca ali para que a gente consiga ver alguma coisa, porque ele não pode ser compreendido pela mente humana. Esse homem, pelo menos, ele pode ser revelado assim que você consegue criar um âmbito de harmonia entre todos os ofanins, e aí quando todas as oposições forem conciliadas, esse homem pode ser enxergado. O homem, nós, né, que estamos tentando chegar lá em cima, a gente deve buscar ser como essa Merkabah, esse carro, né, essa carruagem que transita por todos os reinos. Ou seja, a gente tem que procurar entender nossas qualidades, nossos talentos, nossas inclinações, tais quais esses seres angelicais precisam ser dominados. Então também a gente tem que buscar compreender com todas as forças que a gente tiver, por mais que pareçam contraditórias, unificar todos os pensamentos opostos. Ou como eu consigo conciliar todos os paradoxos de uma forma que eu consiga preencher um propósito maior, como servir a Deus, por exemplo. Dentro do esoterismo ainda, do esoterismo moderno, o misticismo da Merkabah, ele foi extremamente influenciado por crenças gnósticas, e ele propõe que o praticante tenha visões das hierarquias celestiais e do trono de Deus. A meta, então, dessas visões, ela é contemplar a divindade que está situada lá no trono, e obviamente sentada nessa carruagem, né, que representa a Merkabah, e aí para isso é necessário uma jornada pelas 7 moradas celestiais, que nada mais são do que as 7 esferas inferiores da árvore da vida. Então, no princípio, a gente tem essas 7 esferas para serem dominadas, 7 palácios para serem visitados, muito relacionados também aos 7 planetas, e isso também pode ser relacionado diretamente com as raízes primitivas da Cabala, que podem, inclusive, ter dado origem à interpretação das 10 sefirotes, começando por essas 7. Existe um método esotérico, inclusive, para a gente trabalhar com a Merkabah. Primeiro, ela limita o iniciado para que ele selecione qualidades morais específicas através de um jejum. O sucesso dessa jornada, ela depende em parte de certas fórmulas mágicas chamadas de selos ou por alguns sigilos, que são usados para aplacar os guardiões angelicais, como a gente já viu anteriormente. Se a gente usar o selo incorreto, isso pode causar no corpo humano graves lesões e, se não for um anjo tão legal, até a morte. É legal porque no próprio Talmud a gente tem uma citação que diz que 4 homens tentaram chegar ao trono de Deus, usando a Merkabah, ou um método, né, para acessar a Merkabah, o trono de Deus. Um morreu, um enlouqueceu, um acabou abandonando a religião e o outro se tornou um verdadeiro visionário dessa experiência divina, que era o Rabi Akiba Ben Yosef. Esse então se tornou um grande Yord Merkavah, ou seja, um praticante, um explorador do mundo sobrenatural, alguém que conseguiu acessar os planos superiores. É claro que no mundo moderno as coisas vão andando, então muita gente tirou a Merkabah de dentro do judaísmo, trouxe para certas tradições esotéricas ocidentais, e talvez você vá em alguns lugares e vai ver lá alguma coisa de Merkabah, o grande segredo da Merkabah, e vai ver que não tem nada a ver com o judaísmo. Por que isso? Porque as pessoas fizeram ali uma corruptela daquilo para adaptar para uma outra realidade. Então, por exemplo, uma das formas que vocês podem encontrar é que a Merkabah, ela é um veículo interdimensional de 2 tamanhos iguais, interligados em um tetraedro de luz com um centro comum. Esse ponto central é chamado de Stella Octangula, ou a estrela de 8 braços, ou Stellated Octaedron, que é um octaedro estrelado. E ela pode ser obtida estendendo as faces de um octaedro regular até que elas se liguem novamente. Ou seja, é um grande derivado da estrela de Davi, um símbolo já conhecido e associado à tradição judaica, que foi transposto para essa Merkabah mais esotérica em um formato 3D, possuindo então 6 pontas. Bem, então a gente pode dizer que o grande objetivo da Merkabah, de entender a Merkabah através dos seus textos, dos seus ensinamentos, é contemplar essa imagem de Deus em sua beleza, esse rei colocado por Deus naquele trono em sua beleza, contemplar então todas as visões que a Merkabah pode trazer, fazendo isso através de uma melhora, de uma meditação reflexiva, de melhorar quem você é, como você entende, ou seja, expressar uma aspiração mística de encontrar Deus e perceber a natureza da realidade divina oculta. Mas isso não é alcançado facilmente. Precisa de muito estudo, de muita disciplina, de muita meditação, para que você realmente
consiga visitar esses 7 palácios celestiais, talvez conhecer mais 3 aí que não estão dentro dessa ideia, e aí sim chegar ao grande trono e encontrar aquele Deus Rei que está lá sentado. Espero que vocês tenham gostado sobre o nosso vídeo sobre Merkabah. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, liga o sininho para saber quando tem vídeos novos nossos. Não esqueça do nosso sistema de apadrinhamento, catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá você pode apoiar o canal, fazer com que a gente continue aqui no canal entregando um monte de conteúdo bacana, gratuito para vocês, para ampliar as consciências, para vocês aprenderem um pouco mais desse mundão grande que a gente tem aí, com um monte de coisa diferente. Então, um beijo no coração de vocês, esfirras de Merkabah para todos os palácios celestiais. A gente se vê num próximo vídeo.